Prezados alunos, veremos agora a transferência de calor. Transferência ou transmissão de calor. O objetivo da aula: compreender os fundamentos da transferência ou transmissão de calor. Transferência de calor. Definição. Transferência de calor ou calor é energia em trânsito devido a uma diferença de calor. Sempre que existir uma diferença de temperatura em um meio ou entre meios, ocorrerá transferência de calor. Como visto na gravura do lado direito, vocês percebem que existe a transferência de calor sempre do ponto realmente mais quente para o ponto mais frio, até chegar um equilíbrio de temperaturas. Entendendo o calor, o equilíbrio térmico. Se dois corpos a diferentes temperaturas são colocados em contato direto, ocorrerá uma transferência de calor do corpo de temperatura mais elevada para o corpo de menor temperatura, até que haja equivalência de temperatura entre eles. O sistema tende a atingir, então, o equilíbrio térmico. Então, vocês percebem pela gravura do lado direito que a temperatura mais quente vai partir um fluxo de calor para o lado mais frio, até o momento em que, num ponto intermediário, ocorrerá o quê? O equilíbrio térmico, isto é, a equiparação das temperaturas. Transferência de calor e a engenharia. Isto envolve uma relação, do termo transferência de calor para todas as modalidades de engenharia. O engenheiro mecânico enfrenta problemas de refrigeração de motores, de ventilação, de ar-condicionado e etc. Já o engenheiro metalúrgico não pode dispensar a transferência de calor nos problemas relacionados aos processos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos, ou no projeto de fornos, regeneradores, conversores e etc. O engenheiro químico ou nuclear necessita da mesma ciência em estudos sobre evaporação, condensação ou em trabalhos em refinarias e reatores. A importância da transferência de calor. Na geração de eletricidade, hidráulica, fusão nuclear, fóssil, geotérmica, existem numerosos problemas que envolvem condução, convecção e radiação, e esses estão relacionados com o projeto de caldeiras, condensadores e turbinas. Existe também a necessidade de maximizar a transferência de calor e manter a integridade dos materiais em altas temperaturas. É necessário minimizar a descarga de calor no meio ambiente, evitando a poluição térmica através de torres de refrigeração e recirculação. Vocês observam na gravura do lado direito as três fases da transferência de calor: condução, convecção e radiação. A transferência de calor e os campos. Aonde é que ocorre a transferência de calor
em situações reais no nosso dia a dia. Sistemas de propulsão, motores a combustão e foguetes. Sistemas de aquecimento, incineradores, armazenamento de produtos criogênicos, refrigeração de equipamentos eletrônicos, sistemas de refrigeração, ar-condicionado e muitos outros. Formas de transferência de calor. Nós temos então transferência de calor ocorrendo em forma de condução, em forma de convecção, em forma de radiação térmica. Vamos ver o que acontece então na condução. Então, na condução do calor por contato, vocês estão vendo pela gravura o segurar no cabo de uma panela, ocorre em meios sólidos, em fluidos. Então, nos fluidos, o transporte de calor da região de temperatura mais alta, que aí no caso é a panela, para a região de temperatura mais baixa, que seria a mão aonde está segurando o cabo, ocorre através do choque das partículas mais energéticas com as menos energéticas. Ok? E as formas de convecção? As formas de convecção é uma forma de transporte de calor na qual há um transporte da matéria. Por isso, ocorre apenas com fluidos, como os líquidos e os gases. Então, esse transporte se deve a uma diferença de densidade, né, que é oriunda da própria diferença de temperatura, já que os fluidos aquecidos apresentam menor densidade que os mesmos fluidos em temperaturas mais baixas, e por ação gravitacional também, como pode ser observada na própria figura, né, no aquecer da chaleira, vamos colocar assim, com água quente, por exemplo. E no caso, então, do transporte de calor por radiação. Consiste, então, numa transferência de calor na forma de energia eletromagnética ou fótons, a qual não necessita de um meio físico para a sua propagação. Então, a própria incidência solar, por exemplo, é um exemplo de radiação térmica. O próprio propagar do calor da chama que vocês estão vendo na gravura é um exemplo também de radiação térmica. O que vimos então nesta aula? Vimos a definição de transferência de calor, a sua importância para a engenharia, os campos de utilização e a sua subdivisão, isto é, as suas formas de transferência de calor. Para o melhor aprofundamento dos seus estudos, estamos deixando as nossas referências bibliográficas. Bons estudos!